estamos aqui com o diretor José Augusto, diretor pedagógico do Colégio Florestal. A gente veio fazer uma entrevista sobre a questão da proibição do uso de celulares dentro das escolas. Então, José, você acredita que a proibição do uso de celulares vai reduzir os casos de distração e indisciplina em sala de aula? Nós já tínhamos restrições quanto ao uso do celular, que devido à lei de 2014, esse ano, foi constatado que realmente o celular não é prejudicial em alguns sentidos, né? Muitas pessoas pensam assim na redenção da tecnologia, né? A tecnologia veio para contribuir, né? Sim. Entretanto, essa tecnologia tem que ser feita, usada de uma forma mediada, de uma forma consciente. E pesquisas indicam, pesquisas com fundamentações teóricas, artigos de revista A1, né? Elas fundamentam que muitos casos do uso do celular, eles ocasionam doenças, além de doenças físicas, né? Doenças que influenciam do processo cognitivo. Então, uma delas, né, que a gente tem habitualmente é o fato das amizades, do pessoal, da conversa, da resolução de problemas, em que as pessoas, os estudantes, utilizam maior tempo da parte da vida deles, mais de 3 horas diárias, 3, 4 horas diárias, e acabam esquecendo o mundo, o contexto que a cerca. E isso daí tem afetado significativamente o comportamento dos alunos. Então a gente tem que priorizar o bem-estar, né, dos alunos, principalmente são eles os prejudicados nesse caso. Então a gente tem que fazer essa conscientização de que ele tem que viver o mundo, aprender o mundo e utilizar esses meios tecnológicos apenas como ferramentas para consulta, para as atividades educativas, né? Então, essa lei ela vai contribuir, sim, nesse processo, favorecendo as escolas. E, principalmente, se a gente for pegar um contexto aí de respeito, em que as pessoas utilizam muito esse meio, e alguém está explanando sobre alguma coisa e acontece o aluno utilizando o celular, como que ele vai transformar isso em processo cognitivo para ele? Como que vai ocorrer lá, por exemplo, o que Ausubel falava da aprendizagem significativa? Ele pode ter a informação a qualquer minuto, e isso o celular fornece. Agora, quanto à parte de cognição, de aprendizagem para ele mesmo, ele não desenvolve, né? Então, isso daí vai estimular, né, bastante para que o estudante volte a buscar a aprendizagem, volte a buscar a humanização, como diz Paulo Freire, né? Porque a humanização digital é muito diferente. A humanização digital, basta você desligar o computador, o celular ou excluir o amigo e terminou. E a vida não é assim, né? A vida, né, tem os percursos aí que as pessoas têm que enfrentar. Você comentou que já tinha algumas medidas aqui no colégio, né? Quais que são essas medidas que vão garantir o cumprimento dessa lei? As medidas são, a primeira vez a gente geralmente passa orientando os alunos, passa as informações às famílias, descrevendo que esse uso é proibido durante as aulas, durante as horas dos intervalos ou recreios, que se a família precisar, mas eu preciso para passar um recado, o colégio dispõe de aparelho, de celular e o telefone, para que essas informações sejam repassadas. Qualquer emergência, a escola, né, tem meios
de receber dos pais e passar a informação para os alunos, porque nem sempre essa informação muitas vezes pode ser agradável ao aluno, e nosso setor pedagógico ele é um setor assim especializado já no diálogo, sabe como transmitir essas informações, né? De repente, às vezes, um fato trágico, o aluno já fica sabendo e já fica, né, entra em desespero. Então, até nisso, as pessoas deveriam pensar como escola, o porquê dessas restrições por parte da escola, né, da necessidade de não usarem na escola, porque ninguém pensa quais as ações o estudante vai receber no caso de receber uma notícia dessa, né? Então, é papel das escolas informar os professores, os alunos e também as famílias sobre a vigência dessa lei. E todos já estão cientes sobre essa nova lei, como que vai funcionar, e também você comentou da questão de receber informações e tudo mais. Existem exceção para esse uso do celular, como por exemplo para fins pedagógicos ou emergenciais? Então, o colégio disponibiliza hoje de um laboratório com máquinas, né, desktops, 23 máquinas desktops. A gente estava olhando agora, tem 35 netbooks para os alunos utilizarem no outro laboratório, e há também os tablets, 30 tablets para os alunos utilizarem. Isso na parte pedagógica. E quando o professor acha necessário utilizar os celulares na parte pedagógica, ele avisa os alunos, comunica a equipe pedagógica em si e é liberado para os alunos. Então, como eu havia mencionado anteriormente, esse equipamento ele é essencial nos dias de hoje, mas o cuidado no uso é primordial, né? O saber utilizar. Aqui no colégio a gente tem um internato. Como que funciona essa questão do uso de celulares para os internos? Tem alguma diferença dos internos para os externos? Então, o internato não tem diferença nenhuma em sala de aula. O aluno do internato é o mesmo aluno que vem externo da mesma cidade aqui. Então, quanto ao uso do aluno no internato, eles podem utilizar, inclusive o colégio disponibilizou uma rede para os alunos utilizarem dentro do próprio internato. Então, só que essa rede é uma rede do governo, né? É uma rede controlada, em que os alunos não podem acessar conteúdos que são proibidos. Então, é uma rede monitorada pela Celepar, né? A mesma rede que é utilizada na escola. Então, o cuidado para esses alunos fazerem um uso prudente após o período de aulas, né? Eles podem utilizar na sala de estudos ali para fazer consultas, para fazer as atividades também. Se o aluno utilizar ali do internato várias vezes o celular, sem fins pedagógicos, ele assina a ata ou não? Do internato, tanto os alunos do internato quanto os externos, se utilizar sem fins pedagógicos por conta na própria escola, a gente procura conversar com o aluno a primeira vez, se bem que já foi feito um comunicado que ele não poderia usar. Ele já está usando por conta e risco que ele não pode usar o celular naquele momento e naquele espaço. Então a gente chama atenção, fala, olha, da próxima vez a gente vai ter que reter o seu celular e entregar aos seus pais. Então, daí, se o aluno persistir naquilo, a gente vai ter que reter o celular do aluno, porque os pais assinam um termo também, né, que tem que ter uma organização,
E somente com a vinda do pai no colégio, a gente libera, né, o celular para o pai novamente. Mas não corre o risco do aluno perder o internato só utilizando o celular ali? Quanto ao internato, há algumas regras ali. Antes, o aluno perdia pontos. Hoje, o aluno é advertido, né, de forma escrita, através de uma ata, né, ele já é comunicado. Para quê? Para que ele não fale depois, eu não sabia, ou eu só usei uma vez, né? Então, há uma pontuação nessas, uma classificação ali, ata leve, ata grave. Então, essa classificação, o aluno vai percebendo que ele, né, não está colaborando com ele mesmo, né, não está colaborando com as normativas do colégio, né? Então, isso daí vai influenciar, principalmente no ensino profissionalizante, né? Por quê? Porque a parte profissional hoje demanda de boas pessoas responsáveis, que saiam daqui com uma formação, como eu falei, humana e profissional plena. Então, o nosso intuito, pegou o celular do aluno, não é castigo. É uma consequência do quê? Do que ele não está cumprindo, do que ele não está fazendo, né? Para ele verificar. Se fosse, talvez, numa empresa, a empresa nem chamaria ele aqui, olha, deixa o celular aqui, né? Lógico, perderia o emprego já no início. Então, é o nosso objetivo a formação plena desse estudante, né? Não, em hipótese nenhuma, o castigo, né? Agora a gente vai falar de um outro assunto aqui com a Maria Amélia, que é essa questão da lei que proíbe o uso de celulares aí nas escolas. Maria, o que você achou aí dessa lei, dessa nova lei para esse ano de 2025? Então, Stephanie, eu sempre costumo dizer para os pais que o uso do celular indiscriminadamente, ele traz prejuízos à educação, né, à parte cognitiva dos filhos. E a gente já fazia aqui no Colégio Xavier o uso responsável, né? Então, a gente proibia o uso e ele era usado somente pedagogicamente, né? O ano passado, a gente teve algumas dificuldades dessa organização, de falar com os pais, né? Por causa da reforma que a gente não tinha espaço físico. Mas este ano, a gente já vai fazer agora, no início do ano letivo, uma conversa com os pais e nós vamos seguir a legislação federal e a estadual. Na verdade, a estadual, ele tem um pouquinho mais de abertura para projetos pedagógicos. E é isso que nós vamos fazer, mas a legislação federal vai ser seguida à risca. Nós vamos pedir para o aluno não trazer o celular para a escola, por quê? Explico, né? Eu sempre digo para os pais, eu explico por quê. Se você está com o celular no bolso e ele vai vibrar uma mensagem, quem que você acha que ganha a concorrência? Um professor lá na frente falando ou o celular vibrando no bolso do filho? É óbvio que o filho vai olhar para o celular e ele vai desligar o raciocínio que ele estava tendo na explicação do professor. Então, o não trazer é mais por conta disso, porque o aluno não tem maturidade para o uso. E nós descobrimos isso e o mundo inteiro descobriu isso agora, né? Eu sempre coloco nas reuniões de pais e da minha equipe que a gente estava à beira do abismo, né? Se a gente desse um passo a mais, nós íamos perder o controle na educação. Por quê? Porque nós não teríamos alunos concentrados, ninguém mais quer prestar atenção. Se você deixar o filho em casa, você tem um filho, 2 filhos no máximo, hoje é uma geração que tem poucos filhos, né? Eles o tempo todo no celular. Muitas das vezes o pai até fala para guardar, mas ele escondido, ele vai lá pro quarto, fica com a luz embaixo da coberta e ele continua usando. Eles usam na hora do almoço e às vezes a gente como pai também não fala para ele não utilizar, né? E aqui na escola aí a gente vai ter que retomar isso, porque a educação e a aprendizagem ela necessita do professor. Nós mesmos vivenciamos isso no tempo da pandemia, quando as aulas eram online. Ninguém aguentava mais, os pais reclamavam, os alunos reclamavam e agora a gente quer deixar que isso tome conta, né? Então, eu acho que foi uma medida exata no momento correto com essa lei federal, porque nós íamos perder a mão. E quando a gente perde a adolescência, a gente perde o futuro também.
né? Porque o futuro nosso está na mão desses jovens que estão aqui. E eles precisam saber conteúdo, sim, de português, de matemática, eles precisam saber escrever, eles precisam resolver cálculos, resolução de problemas, eles precisam aprender essas coisas. E se não fizermos alguma coisa nesse momento, talvez a gente perdesse a mão na educação como um todo. E como vai funcionar aqui no Colégio Xavier? Vai poder trazer, deixar desligado? Se pegar o celular, o que vai acontecer? Comenta então, um pouquinho. Assim, nós teremos as reuniões, que são as assembleias com os pais, para segmentar isso, mas já foi feito nesses 2 dias de estudo e planejamento com a equipe e foi 100% favorável ao não trazer e não utilizar na escola, né? Não traz o celular, não utiliza na escola. Ah, mas o aluno insistiu. Primeiro é feita uma orientação, o segundo momento é retenção. A gente vai reter e só vai devolver para o pai dessa criança, para que o pai saiba que ele está utilizando indevidamente o celular dentro da escola. Daí vocês vão me dizer, mas daí se tiver que fazer alguma coisa das plataformas, os pais falam muito sobre isso, porque realmente temos as plataformas e vamos utilizar. Nós vamos utilizar o que nós temos de material pedagógico e didático, que são não os móveis pequenos, né, como o celular, mas sim os tablets, os nossos notebooks, os nossos computadores para fazer esse trabalho. E algumas atividades que o filho vai fazer em casa, aí é papel do pai monitorar se ele está usando corretamente ou não lá essas plataformas, né? Mas eu acho que vai ser muito tranquilo, porque todos os pais que a gente conversa nesse meio tempo aí, desse período de férias que eles vinham para tirar dúvidas e tal, 99% é favorável ao não uso do celular na escola, né? A gente só vai certificar isso na nossa assembleia semana que vem, né? Que vai ser feita com todos os pais da escola. E caso o aluno precise trazer o celular, às vezes, né, tem que conversar com a mãe, o que vai ser feito, o que tem que ser feito na escola? Tá, então o filho vai ser orientado a não utilizar. Caso tenha algum problema, a escola está disposta a ajudar. A mãe vem até a escola, avisa, né, ou comunica com a gente. Temos também um grupo de WhatsApp com os pais, que isso é permitido, a gente vai mandar recados para eles lá. Eles podem avisar, mas a ideia é, se o pai precisa, vem aqui, avisa e nós ligamos. Essa criança passou mal, vamos dizer, ó, né? Caiu ali, estava jogando bola, se machucou. Eu vou ter que ligar para a mãe, mas nós vamos ligar do nosso número fixo para a mãe. Ele não precisa ligar, até porque às vezes eles causam um desespero grandioso nos pais e as coisas não são daquele jeito, né? Porque ele está com o celular na mão, ele não vem comunicar a orientação nem a direção. Então a gente até vai evitar problemas, né? Que às vezes aconteciam por conta de ter essa facilidade de contato ali. Então, aqui no colégio vai ser assim, se tiver alguma coisa urgente, contata a pedagoga ou a direção, a gente vai tomar as medidas cabíveis para que isso possa ser. Eu tenho pais que dizem assim, meu filho vai levar o celular porque depois ele vai para o inglês. Beleza, então você vai orientar teu filho. Se ele trouxer, ele não vai poder pegar o celular da mochila em nenhum momento dentro da escola. E depois que ele sair para ir lá, você vai se comunicar com ele. Mas aqui dentro não, aqui dentro você tem um meio que é legal e é pedagógico, que é a conversa com as pedagogas aqui na escola, ou até mesmo por e-mail ou por telefone.